Bill, quero começar te fazendo uma pergunta. Você que acompanha operações de e-commerce de perto, no dia a dia da agência, né? Quando uma operação chega até vocês, travada ali na fase de crescimento, qual que é o padrão que você mais vê? Qual que é o erro mais comum que aparece no seu dia a dia? Se você puder contar um pouco para a gente a respeito disso, por favor. Legal, Lupan. Uma coisa que a gente tem visto muito, são mais de 300 lojas desenvolvidas pela agência Catos, é que o cliente ele foca tanto em investir em mídia que ele esquece de toda a estrutura que tem, além da campanha de mídia. Então, a gente tem que saber crescer. Então, nem sempre é o maior investimento de uma campanha que vai fazer o maior resultado. Tem que entender a plataforma, o sistema, a equipe, o mercado. É uma conexão de diversos fatores para realmente fazer um projeto dar certo. Senão a gente sofre a dor do crescimento e para. E quando você para, o seu concorrente não parou. E ele sim está se preocupando com isso. Então é um trabalho que a gente tem conversado muito com os clientes da Catos, de como crescer do jeito certo, de procurar o melhor caminho realmente, observar o todo e tomar a decisão mais assertiva sempre. O que muda na estrutura da empresa que de fato está começando a crescer do jeito certo, né? E o que faz com que as escalas, que a escala de crescimento ocorra de verdade? Legal. O que eu tenho mais acompanhado, e falo como CEO da empresa e responsável pela área comercial, é que os clientes que melhor performam são aqueles que montam uma estratégia exata de como crescer. Então eu não vou sair do 0 a 1 milhão em 2 dias. Eu vou realmente me programar para isso. Até um crescimento muito acelerado é um erro, porque você não vai dar conta da estrutura que vai chegar junto. Então, se eu nunca vendi na vida e eu tiver 10 mil vendas no primeiro dia, eu corro um sério risco de não entregar os produtos. Então, a tendência mostra que executar do jeito certo, ser assertivo na escolha de cada etapa, é o caminho mais fácil de você crescer. A gente pega operações hoje em dia de B2B principalmente, em que o cliente está esperando um faturamento muito alto, mas ele nunca teve uma estrutura para fazer isso. Sempre foi uma venda mais direta, uma coisa um pouco mais simples, e receber esse tanto de cliente que vem do B2C é estranho. O cliente é uma indústria, está acostumado com altos valores e umas vendas menores, né, de volume. Começa a ter muita venda, muita volumetria, assusta. A operação nem sempre dá conta. Então, a gente tem buscado sempre isso com os clientes, de conversar e entender a estrutura. Começar do jeito certo é escalonar o projeto. É entender para cada plataforma, para cada meio de pagamento, para cada forma de envio, para cada campanha de mídia, como isso tem que ser feito. Para você também não cair no erro de investir de menos ou investir de mais. Entendi. Você consegue compartilhar um exemplo para a gente? A gente não precisa nomear a empresa aqui, tá? A gente pode falar de cenários hipotéticos. De uma empresa que chegou até você crescendo, mas com a margem derretendo por isso que vocês detectaram ali para instruir esse cliente, né, esse lojista a melhorar. A gente teve casos de clientes que estavam chegando para a gente, assim, faturando mais de 1 milhão por mês, mas botando todo o dinheiro em mídia. Todo o dinheiro em mídia. Não tinha uma preocupação com atendimento, com produto. E isso começou a travar a operação e começou a gerar reclamação do cliente final. Então, nem sempre é trazer volume. Eu não preciso trazer 1 milhão de clientes para o meu site. Eu tenho que trazer o público que eu dou conta de atender. Teve um caso recente da gente que o cliente colocou muita campanha de frete grátis e absorveu o custo. Ele foi absorvendo esse custo, foi absorvendo até uma hora que a linha não fechava. Então, a margem de lucro dele, como você disse, derrete. Falta um entendimento de até onde eu devo ir. Então, trazer referência de marca é muito mais saudável do que o só dar desconto. É preocupante quando você vê uma marca que quer canibalizar o produto, quer canibalizar o preço, mas ele não olha o restante. Esse cuidado é uma linha muito tênue. E a preocupação da gente, como agência parceira, é sempre buscar o melhor caminho para o cliente. Entender que ele pode sim, deve fazer um desconto, mas ele não deve só se apoiar nisso. Não é a única pedra que constrói um projeto. Tem que entender até onde ele vai, por que ele vai. Olhar esses números fazem uma diferença, né? É a diferença entre você lucrar e você falir no meio de um projeto. De uma certa forma, a gente, então, o trabalho da agência vai além da parte técnica, né? Ela também vai na instrução ao cliente do caminho a ser seguido. E como que é isso na prática, Bill? Que tipo de orientação que vocês dão? Que tipo de recomendação que é feita para casos como esse que você citou? Legal. Como a gente sempre começa um projeto fazendo um escopo detalhado. Então, uma primeira reunião mais informal, mas com bate-papo para entender o cenário do dia a dia, né?
Eu preciso entender o que você tem dentro de casa para realmente apontar um caminho. Será que seu meio de pagamento realmente é funcional para o que você está procurando? Será que ele está dando muito abaixo de produto sem precisar? Será que a sua plataforma dá conta do que você está sonhando? Então, montar esse escopo, fazer esse alinhamento é o primeiro passo quando o cliente entra na agência Cato. Entrou, entendeu, a gente começa a desenvolver o projeto, para lá é uma conversa constante. Então, marcar reunião, ouvir dúvida, eu gosto de ouvir cliente. Acho que é necessário no nosso mercado digital a gente aprender a ouvir o outro. Então, entender o cenário, eu não sou perfeito, ninguém é. Então, quanto mais você escuta sobre o mercado, a gente recentemente estava falando com um cliente que vende material para laboratório. É uma margem pequena, é um público restrito, mas qual é o funcionamento? Ali a gente aprendeu um monte de coisas que, assim, o mercado vai ensinar para você. Então, saber ouvir é uma troca constante. E aí é onde entra o trabalho consultivo da agência, de ouvir, entender e resolver. A gente vai direcionar vários caminhos. É um trabalho constante. Até pós-projeto, nosso WhatsApp está sempre à disposição. Os clientes podem entrar em contato com a Cato sempre que eles quiserem, para ouvir, para trocar uma ideia, para entender se realmente está dando certo. Não existe receita de bolo para e-commerce. Ninguém faz a mesma receita para todos os projetos e fatura o mesmo valor. Seria muito fácil. A preocupação era essa, entender que não replica, né? Sim, e pensando um pouco no cenário do e-commerce dentro de 2026, qual que é a sua visão sobre o momento do e-commerce até agora e as perspectivas para os próximos meses? Eu vejo que o público está procurando cada vez mais um especialista. Ele deixou de procurar só preço. Ele quer bom atendimento, ele quer especialidade, ele sabe que ele precisa de algo de qualidade. Então, não me importo de pagar um pouco a mais, desde que o produto chegue mais rápido e eu sinta confiança em quem está vendendo para mim. A gente entende 2026 como um marco da diferenciação dos clientes. Eles não estão querendo mais o mais barato, o mais simples. Eles querem saber que eles estão comprando num lugar onde eles podem confiar. O Reclame Aqui tá aí que não deixa mentir. Quantas reclamações a gente vê por dia no site do Reclame Aqui e quantas pessoas se preocupam hoje em dia em responder isso cada vez mais rápido. Você tem que mostrar seriedade, isso é importante. Se preocupar com o cliente é o primeiro passo. Se você não consegue atender bem, você não vai vender bem, você vai começar a perder faturamento e vai ser uma derrocada. No nosso papo aqui tá muito claro que para um e-commerce ter sucesso, ele não precisa se preocupar só com anúncios pagos, né? Ele precisa se preocupar com de estrutura, de fato, né, do e-commerce. Uhum. E isso é extremamente importante e ficou claro no nosso papo aqui. Para a gente continuar, eu vou aproveitar aqui e vou trazer para o nosso papo o Danilo.